Paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Glória a Deus pela sua vida, por esse tempo que nós estamos aqui. Eu sei que Deus tem algo poderoso para nós nessa noite, amém? Que bom. Quero te convidar a você abrir sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. Mateus 6, verso de número 19. Quero cumprimentar também todos que estão nos assistindo através das nossas transmissões, pelos nossos canais. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Tivemos um tempo precioso. Estivemos em São Paulo uma semana, eu, pastora Ana, as crianças, visitando a nossa igreja sede, apóstolo Mauri, apóstola Márcia, seus amigos, pastor Léo, minha família São José do Rio Preto, meu sogro, minha sogra, que sempre nos acompanham, toda a família que está ali em São José do Rio Preto, nos acompanhando também. Muito feliz, um tempo precioso. Trago um abraço deles para a nossa igreja. Amém? Amém. Mateus 6. É outra voz, né, querido? Misericórdia. Conhecereis a verdade, ela ainda vai nos libertar dessa máscara. Mateus 6, versículo 19. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você pode repetir comigo? Diga assim: aonde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Mais uma vez, aonde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Amém? Amém? Então respira fundo, querido. Pai, entregamos, consagramos esse tempo que estamos aqui ao Senhor. Cada vida, cada cadeira, cada lar, cada família, cada casa distante. Pai, onde chegar este sinal, Pai, que a Tua presença, através do Teu Espírito Santo e dos Teus anjos, possam agora, Pai, estar invadindo, Pai, enchendo, preenchendo todo o ambiente, porque nós cremos num Deus poderoso, num Deus vencedor, num Deus grandioso, majestoso, num Deus que tem todo o controle, num Deus que nos ama, num Deus que nos escolheu, num Deus que é vivo, que está aqui, num Deus que nos chama, num Deus que quer nos transformar, que quer nos restaurar, um Deus que quer nos promover. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para oferecer algo agradável ao Senhor, uma adoração, um louvor, um sacrifício. Pai, rendemos e nos submetemos mais uma vez a quem Tu és, a tudo que o Senhor tem para nós. Pai, este lugar é um lugar santificado,
Pai, nós declaramos que este lugar é um lugar santificado, que esse altar, Pai, é um lugar santificado. O sangue de Jesus está sobre este lugar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor lave a Tua igreja, que o Senhor restaure a Tua igreja, Pai, mas que tudo aquilo que acontecer aqui, Pai, que seja para honra, glória, para louvor do Teu santo nome. Exaltamos e entregamos este tempo ao Senhor. Pai, pedimos que o Senhor dê ordem aos Seus anjos para estarem aqui. Pai, Seus anjos passeando, Pai, por volta de cada cadeira, Pai, nos corredores. Pai, os anjos estejam nas casas, nas famílias. Pai, que os anjos, Pai, estejam ali, Pai, nas mentes. Espírito Santo, trabalha nas mentes, nos corações. Revela o Teu querer, a Tua palavra. Damos uma palavra de ordem a todo o reino espiritual e declaramos quebrado, anulado, cancelado todo o plano do inferno contra a igreja do Senhor. E nós declaramos que aqui somente reina o Espírito Santo, o Senhor Jesus, e somente Ele tem toda a autoridade, somente Ele pode mover, falar. Pai, somente o Senhor pode receber a nossa adoração. Em nome de Jesus, entregamos este tempo, este momento para o Senhor. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Receber o nosso louvor, mas também o único digno de receber toda a nossa dor, o único digno de receber toda exaltação, mas também o único digno de receber o nosso choro, a nossa lamentação. O único digno, Pai, digno, Senhor, adorado Jesus. Te amamos, Pai, adoramos, Jesus, o Teu nome. Santo, 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 santo. Que o Senhor te abençoe. Santo, santo, santo. Vamos declarar.
Sabemos que seus anjos estão acampados neste lugar. Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti. Colocamos famílias diante de Ti, Senhor. Que a graça alcance cada família, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça Te alcance, toda sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça Te alcance, toda sua descendência, sua família e seus filhos. Declare com toda a fé. Que a graça Te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça Te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Que a graça Te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Confiar cada dia mais nessa verdade, receber cada dia mais essa verdade, entregar cada dia mais essa verdade de louvor, de adoração, de coração quebrantado ao Senhor, casas entregues ao Senhor, vidas entregues ao Senhor. Santo,
Sabemos que o Senhor preparou esse dia, esse momento, para estarmos na Tua presença, Jesus. Sabemos que o Senhor passeia em nosso meio, Jesus. Não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Jesus, mas queremos ser tocados por Ti, Jesus. Santo, estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declara. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. 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 Este é quem Tu dava direção, o mesmo Deus que dava provisão, o mesmo Deus que descia do céu o maná. É o Deus que passeia neste lugar. É o Deus que passeia neste lugar. É o Deus a quem nós adoramos ainda hoje. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, para sempre. Ele não muda. O nosso Deus, Ele não muda. Não muda, Deus. Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda. Oh, Santo, Santo. Passeia em nosso meio, Jesus. Enxugue
milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Aleluia, santo, 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 queridos. Hoje eu passei a tarde orando, falando com o Senhor e colocando culto diante do Senhor. E Deus me trouxe à memória o final do ano, quando Ele ministrou comigo esse louvor que nós vamos cantar. Mas mais do que isso, Ele me lembrou o momento, a situação que Ele falou comigo, que esse ano seria um ano de execução de projetos, que nós falou sobre permanecer inabalável e falou sobre nós não ouvirmos as mentiras do diabo para as nossas vidas, que nós devemos ouvir somente a voz do nosso Criador, a voz que disse haja, a voz que trouxe tudo à existência, a voz que nos reafirma, a voz que nos ensina, a voz que nos faz conhecer Ele cada dia mais, a voz que diz que nós somos amados, sim, a voz que diz que amados, queridos, aquela mesma voz que quando Jesus estava ali sendo batizado disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele também diz isso hoje para mim e para você. Eu não sei como você passou por essa porta hoje, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe do seu coração, o Senhor sabe de todas as suas dores, o Senhor sabe de todos os seus complexos, o Senhor sabe. Mas Ele quer te dizer nessa noite que você é um filho amado, você é uma filha amada. Amém? Santo, santo, santo.
forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Pode levantar suas mãos e declarar isso agora? Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, Creio sim, creio crede só em mim. Jesus, cremos na tua palavra, Jesus. Cremos, Jesus, no seu amor. Cremos, Jesus, no seu cuidado com as nossas vidas. Sabemos, Jesus, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Diz que amado. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, Creio, creio sim, creio, crede só em mim. creio. Eu creio sim, creio sim, crede só em mim. Eu creio sim. Aleluia! Se você crê nessa palavra, dê glória a Deus aí do seu lugar, aplauda o seu Deus, santo, 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 santo. Amamos a tua presença, Jesus. Nos rasgamos na tua presença, Jesus. Amamos a tua presença, Jesus. Amamos andar contigo, Jesus. Te desejamos cada dia mais, Jesus. Somos dependentes de ti, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Santo, santo, santo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem nova
queremos permanecer, Pai. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Queremos viver na sua casa. Queremos viver na sua presença. Queremos viver nos seus braços, Jesus. Te amamos, Pai. Entregamos cada vida aqui, Jesus, na tua presença. Declaramos a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada. Abençoamos dízimos e ofertas para a sua casa. Pai, toma conta de tudo em nome de Jesus. A igreja fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta, amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero chamar o Maturinho aqui em cima, a Cristine, o Arthur. E cadê o resto dos filhos? Traz aí todo mundo que estiver aqui também. Queridos, o Maturinho é o haitiano mais brasileiro que eu conheço. Um filho querido, tem estado conosco já há um tempo, um homem que eu admiro. Trouxe a Cristine, casaram, tiveram o Arthur. Eu lembro dela barriguda. Depois teve pandemia, o Arthur sumiu. E agora eu estou vendo, já ouvi outras vezes, mas voltando para nós consagrarmos Ele ao Senhor, amém? Eu sempre gosto de explicar, nós temos esse entendimento, por aquilo que a Bíblia nos orienta, em nós consagrarmos as crianças quando pequena. A Bíblia fala que aquele que crer e for batizado será salvo. Então chegará um momento que ele será batizado, amém? Ele vai escolher, eu tenho convicção disso, mas cabe aos pais, nós igreja, e eu como pastor, consagrar, apresentá-lo, ele, o Arthur, diante do Senhor. E eu sei que tudo que ele fizer, por onde ele trilhar, a mão do Senhor, a bênção do Senhor estará sobre eles, amém? Amém? Deixa eu colocar isso aqui de novo. Eu quero pegar o Arthur. Exato. É a cara do pai, não é, queridos? Estenda a sua mão para cá, querido. Pai, eu te louvo por esse momento tão precioso, pelo entendimento dos pais, pela vida do Maturim, pelos seus filhos, pela Cristine, Senhor, mas em especial coloco a vida do Arthur agora, Pai, uma criança inocente, perfeita aos teus olhos, Senhor, que está no meu colo. Pai, eu como pastor, nós como igreja, como uma família de Cristo, nós queremos consagrá-lo, apresentá-lo ao Senhor.
Que aonde o Arthur for, Pai, que a Tua presença, que os Teus anjos estejam ali, que haja um marco, Pai, um selo do Teu Espírito Santo na vida dele. Repreendemos todo plano maligno contra ele, contra a sua casa, Pai, e abençoamos, assim como nós cantamos, que toda a sua descendência seja próspera, abençoada, Pai. Nós como igreja, eu como pastor, consagro e abençoo o Arthur, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você perdeu a oportunidade de dar um forte aplauso, querido. Não vai embora não, não vai embora não. Queridos, os nomes são difíceis. Então é Adrien e Jeremy. Jeremy. Estenda sua mão de novo. Pai, nós colocamos o Adrien e o Jeremy também diante do Senhor. Nós não sabemos tudo aquilo que aconteceu lá atrás, mas nós cremos num tempo deles aqui no Brasil. E tudo aquilo, Pai, que precisa ser quebrado, nós quebramos na autoridade do nome de Jesus. Que o sangue de Jesus passe sobre essas crianças. Pai, que seja um tempo precioso nesta nação, que eles sirvam ao Senhor, que o Senhor guarde o coração deles, Pai, que eles cresçam na graça e no conhecimento, que eles possam prosseguir para o alvo, Senhor, e que eles possam desenvolver tudo aquilo que o Senhor tem, que eles possam cumprir cada propósito que o Senhor já estabeleceu para a vida deles. Nós abençoamos toda essa família, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Agora sim, pode descer. Deus abençoe vocês. Ei, aleluia. Amém, querido? Você está feliz? Amém. Oh, aleluia. Sabia que essa geração vai ser muito melhor do que a nossa. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Mateus capítulo 13, verso de número 44. ARA mesmo. Amém? Acharam aí? Mateus 13, 44, diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Eu vou ler de novo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós dependemos do Senhor, Espírito Santo.
Só o Senhor tem todo o poder, controle, domínio, autoridade. Tudo é pela tua unção, Pai. A palavra por si só ela mata, mas o Espírito vivifica, transforma. Pai, que seja um tempo de entendimento, de revelação da sua palavra aos nossos corações, a todos aqueles que estão nos assistindo. Pai, que possamos enxergar, que possamos encontrar, que possamos descobrir verdades, revelações que o nosso coração ainda não conhece, sentimentos que ainda nós não vivemos. Consagro esse tempo, Pai, mais uma vez, me submeto ao Senhor, dependo do Senhor. Espírito Santo, tem misericórdia e compaixão da minha vida, e que eu seja simplesmente um veículo, um instrumento, um canal daquilo que o Senhor tem para a sua igreja, para a sua noiva, para os corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, eu na verdade quero bater um papo com vocês de algumas coisas que Deus ministrou comigo durante esse tempo que nós estivemos viajando. Foi uma semana para Barretos, falei no começo do culto. Fazia 1 ano que eu não via os meus pais, os meus sogros. Aniversário do meu sogro, junto com os meus cunhados, com os primos, sobrinhos. Tempo precioso. E em todo o tempo, falando daquilo que é eterno, das coisas de Deus, tentando absorver aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. E Deus trouxe algumas revelações nesses dias, algumas coisas para mim que eu queria muito compartilhar com você. Até coloquei algumas coisas nas redes sobre isso. Mas esse texto é um texto muito conhecido e fala... É o próprio Jesus, queridos, tentando explicar, tentando ensinar, mostrar para os discípulos tudo aquilo que era o reino de Deus, aquilo que era importante. E é o próprio Jesus que faz essa parábola e ele compara, ele fala assim, ó, que o reino dos céus é igual, é semelhante a um tesouro. E é muito importante nós entendermos isso. Você não precisa abrir, mas eu quero te embasar. Um pouquinho antes, Mateus 4, versículo 17, o próprio Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Queridos, havia uma expectativa de todo o Israel, de todo o povo de Deus, sobre algo novo que estaria para acontecer, que era um novo governo, um novo reinado, o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus, igual João Batista, eles pregam a mesma coisa: arrependei-vos que está próximo, que está chegando o reino dos céus. Lucas capítulo 11, versículo 20, eles começam a criticar Jesus, falando que ele havia expulsado um demônio, e Jesus fala o seguinte: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente já é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Jesus agora, ele muda toda aquela expectativa, ele faz uma afirmação: ei, já chegou o reino de Deus sobre vós. E ele lança um outro texto, porque o pessoal ainda não consegue entender. Queridos, imagina, nós estamos falando de reinado, nós estamos falando de rei Davi, nós estamos falando de profeta Isaías, nós estamos falando de um monte de profecias que anunciavam que viria um novo rei, que viria um novo governo, e aquele povo tinha aquela expectativa, e eles imaginavam que seria algo físico, que seria algo que tirariam ele de toda a escravidão romana. Então havia uma expectativa, e Jesus fala assim: mas já chegou, e eles não conseguem entender, ninguém consegue entender, os discípulos não conseguem entender, os fariseus, que eram os estudiosos, não conseguem entender, e eles, mais uma vez, eles questionam Jesus:
Lucas 17, versículo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Eu vou repetir. Os fariseus, eles estavam perguntando para Jesus: mestre, então fala, quando que vai chegar? Quando que é? Que negócio que é esse? Que reino que é esse? E Jesus responde o seguinte: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de... Porque o reino de Deus está dentro de vós. Queridos, então, era fato, Jesus estava falando que há algo diferente, é um formato, é um reino diferente, é um governo diferente, mas não só chegou, mas esse reino está dentro de nós. Agora, Jesus compara esse reino que está dentro de nós, que já chegou, com um tesouro. Volta para o texto que eu abri, Mateus 13, versículo 44. Jesus fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Vamos por parte. Queridos, é uma frase, é um versículo de 2 linhas, mas tem tanta coisa para falar conosco, pelo menos falou tanto comigo. E eu quero, de alguma forma, pedir graça para que tudo isso entre também no seu coração. Amém? Mas agora Jesus fala assim: gente, esse reino que já chegou, que está dentro de vós, para vocês entenderem, ele é semelhante a um tesouro oculto. E às vezes nós perguntamos: por que oculto? Se é algo de Deus, Deus quer, mas é oculto, é um tesouro oculto. E sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que às vezes nós estamos tão perto do tesouro, mas ao mesmo tempo tão longe, sem saber que talvez aqui debaixo tem uma mina de diamante. Às vezes nós estamos andando em cima de uma pepita de ouro gigante, nós não sabemos. O fato é que o próprio Jesus fala exatamente que há um tesouro oculto. Queridos, eu fui fazer uma trilha com as minhas filhas. Meu pai tem uma chacrinha onde tem o acampamento da igreja e tem um riozinho de 1 metro, 10 centímetros de água, com uma areinha, e nós vamos andando por aquele riozinho no meio do mato, e o vô, pastor e biólogo, vai explicando a natureza, as coisas de Deus, e vai andando. E o pastor Léo estava junto conosco, e minha mãe pisando nas pedrinhas, minha mãe escandalosa, ela pisava, ai, tá doendo. Helena tomou uma picada de abelha. Mas aí minha mãe falou: já pensou se eu pisasse num diamante? O Léo falou assim: a senhora não ia saber. A gente ia pegar o diamante, falar: nossa, que pedra legal. Jesus é esse tesouro nosso. E Ele sempre está próximo. Mas muitas vezes nós não conseguimos perceber esse diamante, se é que eu posso chamar de diamante, próximo de nós, porque é isso que o texto fala, que é um tesouro oculto. Mas ele continua, e ele fala o seguinte: que certo homem, tendo achado, escondeu. Um homem, vamos voltar, Jesus falando que o reino dos céus que está dentro de nós é como um tesouro, e que um homem achou. Só que ele achou, ele escondeu. E aí continua o texto: e transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem, e compra aquele campo. Quando Deus ministrou isso comigo, eu coloquei algumas coisas, fiz um videozinho, e eu tenho um amigo, que ele mora longe, querido, parceiro, e esse amigo meu, ele me chamou no privado, e ele fez uma pergunta para mim.
Ele falou assim, pastor, afinal de contas, esse tesouro é achado de graça ou é comprado? E eu quero trazer isso para você. Afinal de contas, esse tesouro é de graça ou eu preciso comprar? É encontrado ou é pago? O que é isso? Como que funciona isso? E eu achei muito boa a pergunta dele. E a minha resposta foi, cara, eu fiz um vídeo de 1 minuto, que é o que cabe no Insta, não tem jeito de eu te falar isso em 1 minuto. Mas eu quero trazer algo poderoso sobre isso, porque às vezes nós não temos esse entendimento. Ou talvez essa seja a dúvida sua também. E tem 2 colocações importantes aqui. O de graça e o ser comprado. Porque a Bíblia fala que ele vendeu tudo e comprou. Mas fala que ele achou. Então eu quero te responder. Esse tesouro é de graça para mim e para você. Amém? É o primeiro ponto que é importante. Nós vamos caminhar sobre isso. Isaías 45, você não precisa abrir, mas o versículo 3 fala: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Querido, Deus já nos deu de graça o tesouro, e nós sabemos que o tesouro é Jesus. Ele foi o cordeiro, o presente que foi lá na cruz, que morreu no nosso lugar, que nos deu o direito da salvação, que perdoa os nossos pecados, independente de nós sermos merecedores ou não, Ele perdoa. Esse tesouro é Jesus, isso é fato e é de graça, amém? Isso é ponto passivo, nós temos que estar em comum acordo, e é importante você ter esse entendimento. A questão é que muitos, às vezes, não encontram, porque esse tesouro está oculto. Ele sempre está perto, sempre está disponível, mas às vezes nós não o enxergamos, não o encontramos e não o valorizamos. E é isso que eu queria falar para você. Porque o texto fala assim, ó, que tendo-o achado. Eu não vou falar, queridos, que ele estava procurando, a gente não sabe, a Bíblia não fala, mas normalmente quem procura acha, amém? Quem busca encontra, buscar-me-eis e me achareis, é isso que a Bíblia diz. Quando eu busco eu encontro, mas esse homem de certa forma ele encontrou, ele achou, porque Jesus ele está disponível para mim e para você, ele quer ser encontrado, ele quer ser achado. A questão é que muitas vezes não é questão da gente não achar, mas é questão da gente não perceber que aquilo é um tesouro. Isso é muito importante. Não é questão da gente não achar, porque você sabe quem é Jesus, mas é questão da gente não entender o que realmente representa isso, o quão tesouro é, o quão maravilhoso é. E é isso que faz toda a diferença, queridos. É esse entendimento que faz toda a diferença. Por que Jesus fez uma analogia com tesouro? Queridos, nós somos fãs de tesouros. A gente assiste filme de tesouro. Todo filme de pirata tem uma caverna que tem um tesouro escondido que eles têm que procurar, encontrar, e você torce para achar. Quem que nunca sonhou com um tesouro, de encontrar um mapa do tesouro? Queridos, nós fazemos gincanas na igreja. A prova mais esperada era o caça ao tesouro. Há algo dentro de nós sobre tesouro. Sabe por quê? Porque isso é humano. Porque você sabe que se eu encontrasse um tesouro, a sua vida seria transformada para sempre. Eu vou repetir. Você sabe que se você encontrasse um mapa de um tesouro, e que esse tesouro estivesse num lugar que você iria encontrar, você ficaria muito feliz, porque você sabe que esse tesouro mudaria a sua vida, a sua descendência, a sua próxima geração para sempre. Porque um tesouro, querido, é um dinheiro incalculável.
tem como a gente colocar 1 trilhão de reais, de dólares, de euros. A gente não sabe o que é um valor de um tesouro, mas o fato que é muito mais do que a gente pode mensurar, é que isso produziria uma transformação em nós. Quando Jesus está fazendo essa analogia, Ele está falando exatamente o seguinte: o meu reino é semelhante a isso que vocês almejam tanto, que vocês sonham, que o coração humano quer tanto, porque se você soubesse a importância, o valor, o que é esse tesouro, toda a sua vida, sua descendência, sua geração seria transformado para sempre. Mas qual que é o problema, queridos? Que nós passamos por cima. Nós não enxergamos o diamante, a pepita. Nós não valorizamos aquilo que nós temos. Por isso, eu coloquei um título nessa mensagem. E eu quero lançar essa pergunta para você: quanto vale o teu tesouro? Quanto vale o seu tesouro? Qual a importância que você dá para o seu tesouro? Tem um outro termo que eu parei para pensar nesse versículo que fala assim, ó, tendo-o achado, o escondeu. E eu comecei a orar, falei assim, por que escondeu? Porque, falei, a primeira coisa, nós sabemos que é de graça. E o que o Espírito Santo ministrou comigo, queridos, é que a metáfora, a analogia que Jesus estava fazendo com o tesouro, é sobre as nossas vontades, os nossos desejos, sobre a nossa sabedoria, sobre o nosso entendimento, sobre nós sermos inteligentes. Jesus, ele usa algo que ele traz para os negócios, vende tudo e compra. É algo que todo mundo está no sangue, na veia, fazer bom negócio. O que Jesus estava querendo dizer é que quando ele descobriu aquele tesouro, ele não mediu esforços. Ele fez de tudo para que ele pudesse, de uma certa forma, fazer um ótimo negócio, porque ele queria muito aquilo. Eu gosto de viajar, né, de pensar assim. Você tem um vizinho. Vamos acompanhar isso. Você tem um vizinho. E você descobre que na casa do teu vizinho, debaixo do solo, tem uma mina de diamante que vale 1 trilhão de reais. Calcula comigo. Você tem um vizinho, você descobre que debaixo do terreno dele tem uma mina de diamante de 1 trilhão de reais. Você é inteligente? Você quer fazer um bom negócio? E o vizinho fala assim, ei, você quer comprar minha casa? Estou vendendo por 300 mil. 500 mil, vão aumentar o preço. Mas o diamante que está lá, você sabe que vale 1 trilhão de reais. Queridos, a vontade de você comprar aquilo lá, supera tudo aquilo que você tem. Sabe por quê? Às vezes você tem uma casa que você fez, colocou o melhor porcelanato, que você sonhou, que você fez do jeito que você queria, e é tudo que você tem para você desfazer, porque aquilo você criou, você conquistou, você batalhou, e você também tem um carro, e se você pegasse tudo que você tinha, dava os 500 mil, e você nem
pensa naquela casa que até então era o teu sonho. Você está disposto a vender. Sabe por quê? Porque não se compara aquilo que aquele 1 trilhão poderia produzir para você. Então você é simplesmente inteligente. Você não é bobo. Você fala assim: eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Eu não estou deixando uma casa ruim. Eu amo a minha casa. Eu amo o meu carro. Eu amo tudo aquilo que eu conquistei. Mas comparado com aquilo que eu descobri, virou lixo. Virou desprezível. Estão me entendendo, queridos? Amém? E por que comprado? Eu falei que o primeiro é de graça. Mas eu falei também que o texto fala que transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Queridos, o comprado significa o valor que ele deu, o entendimento que ele teve de quanto era necessário, importante, precioso aquele tesouro. E eu quero que você preste bem atenção, como que a Bíblia é muito perfeita. Aqui não fala, e ele comprou o tesouro, porque o tesouro jamais ele poderia comprar. Vamos voltar para o vizinho. Aquele tesouro valia 1 trilhão. Ele fala, ele vende tudo e compra aquele campo. Ele não fala, vende tudo e compra aquele tesouro, porque esse tesouro, por mais que eu quisesse, juntasse Nova Mutum inteiro, o valor de todo mundo, a dedicação, o esforço, jamais compraria, não tem preço que pode pagar esse tesouro, é de graça e foi pelo sangue de Jesus, amém? Esse tesouro é de graça, mas todo aquilo que eu faço, pelo meu entendimento do que é esse tesouro, representa para mim o significado, o entendimento que eu tive, do quão precioso, do quão valioso, do quanto ele poderia mudar a minha casa, a minha vida, a minha família e transformar todos nós. Eu não gosto nem de falar da palavra esforço. É igual eu falei, eu quero fazer um bate-papo contigo. Porque eu fiquei imaginando eu vendendo o que eu tenho para comprar um tesouro. Ou para comprar um campo que tem um tesouro. E para mim não seria um esforço. Para mim não seria uma dificuldade. E sabe por que não seria uma dificuldade? Porque eu sei que eu estaria ganhando. A gente faz esforço para fazer aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente perde. Se fazer um negócio para empatar, talvez seja um esforço, porque tem um lugar bom. Agora ali, eu falei, Deus, eu não estaria fazendo um esforço. Então eu acho que esse nome esforço não seria o mais apropriado. Mas para mim o comprar significa tudo que nós fazemos, o valor que nós damos, o significado para eu estar, para eu permanecer com o tesouro, e não para eu comprar o tesouro, amém? Você pode repetir isso comigo? Diga assim, o esforço que fazemos é para estar com o tesouro, não para comprar o tesouro. Isso precisa ficar claro, queridos, porque é de graça ou é comprado? O tesouro é de graça. Mas tem algo, decisões, atitudes que nós precisamos fazer, e nós só fazemos se nós entendemos, se nós enxergamos que aquilo realmente é um tesouro valioso, que aquilo realmente vai transformar a minha vida. E aí que está o problema, muitos passam tão perto, ensinam, muitos vêm na igreja uma vida, muitos têm a palavra de Deus, mas não conseguem enxergar esse Jesus como um tesouro precioso.
E se esse Jesus não é um tesouro precioso, não vale tanto esforço para eu comprar o terreno do meu vizinho? Porque afinal de contas, é legal, é bom, é uma casa boa, mas eu não entendi o quão precioso ele é, o quão valioso ele é. Queridos, e essa tem sido a minha oração nesses dias. Por que tudo isso? Quando nós chegamos entre família, nós perguntamos do fulano de 20 anos atrás, do ciclano, da equipe de louvor, do diácono, do presbítero, daquele pastor, e nós colocamos tudo em dia. Queridos, e é incrível como ainda nós somos uma geração muito instáveis. Nós somos aqueles que estão assim, sabe, muito bem, glória a Deus. Mas tem muita gente, queridos, que não entende. E queridos, e quem somos nós? Entendeu? A minha oração é para mim, e eu quero que você ore para você. Porque é necessário a gente encontrar, achar e valorizar. Porque isso vai fazer toda a diferença na minha motivação para eu querer comprar este terreno, para eu querer fazer tudo aquilo que o Senhor pede para eu fazer. E esse é o grande segredo. E eu quero trazer tudo isso para nós. Nosso esforço nunca seria suficiente para comprar esse tesouro, você sabe disso. Mas tudo aquilo que nós fazemos, a forma como que nós andamos, as nossas atitudes, isso vai revelar o quão precioso, o quão importante, o quanto eu entendi que esse tesouro está disponível para mim, o quanto que eu achei ele. Então, de novo, eu quero te perguntar, quanto vale o teu tesouro? Qual a importância que você dá no teu tesouro? A Bíblia faz questão de falar o seguinte, que o cara transbordante de alegria. Querido, quando ele descobre, ele esconde, e a Bíblia fala, e transbordante de alegria, ele vai e vende tudo. Por quê? Entenda, aquilo que ele encontrou, a revelação que ele teve do que era aquele tesouro, preencheu ele de uma tal forma, foi muito maior do que tudo aquilo que ele possuía, do que aquilo que ele construiu, do que aquilo que ele viveu, a ponto dele não ter barreira, dificuldade nenhum de vender tudo, deixar tudo. Por quê? Porque eu quero comprar, eu quero ter, eu quero permanecer, eu quero ter esse lugar, eu quero esse tesouro que eu achei. Queridos, a minha oração, a minha busca tem sido, Senhor, não deixa que tudo aquilo que esse mundo, não deixa que tudo aquilo que eu construí, não deixa tudo aquilo que nós vivemos possa impedir, possa ser maior, possa ser concorrente de algo que é muito mais valioso, precioso, e às vezes nós não estamos atentando, porque se nós estivermos atentando, querido, não vai ser difícil, vai ser transbordante de alegria, eu vou deixar tudo. E agora eu quero trazer algo muito poderoso, o porquê às vezes o obedecer é difícil. Porque nós não temos essa revelação, a gente não consegue fazer isso transbordante de alegria. Se um pastor chegasse para mim, ó, vende o que você tem, que você precisa comprar isso, mas eu não tenho essa revelação, eu vou fazer de cara amarrada. Eu vou falar, mas por quê? Eu gostava tanto da minha casa, eu gosto tanto das coisas, eu não quero deixar isso, eu quero viver isso, eu já acostumei com isso, não, mas isso é legal, mas isso faz isso, isso tem aquilo, minha carne gosta disso. Agora, quando eu encontro algo que está escondido, e eu falo assim, meu Deus,
está disponível para mim R$1 trilhão de graça, que é só eu deixar o que eu tenho para poder comprar isso aqui, e isso vai mudar a minha vida. Vão mudar. Eu tenho um Jesus que morreu, que veio como homem para salvar eu e você, que comprou um passaporte para você não morrer, mas ter a vida eterna, eterna para sempre. E aí, às vezes a gente fica com dificuldade de obedecer, a gente fica com dificuldade de servir, de largar. A gente fica preso àquilo que é humano, a gente fica preso àquilo que são situações ainda que nos corrompem. Por quê? Porque nós não enxergamos o valor que tem esse tesouro. Nós ficamos assim, será? Eu vou um pouquinho para cá, eu venho um pouquinho para cá. Por quê, querido? Porque nós não entendemos que Jesus é precioso e Ele pode mudar a nossa eternidade para sempre. É uma revelação que nós precisamos ter. Ah, mas Deus é amor, Deus é graça. Querido, Deus é amor, Deus é graça, mas Ele é justiça. Ele ama tanto que o próprio Deus fez Ele vir aqui, morrer por mim, por você, para que esse tesouro estivesse disponível. Jesus está com a plaquinha, tesouro aqui, estou aqui, ei, oi. Você, olha eu. Agora, quanto que vale? Qual que é a importância que nós estamos dando? Queridos, sabe como que você vê isso? Qual é a dificuldade que você tem de abandonar tudo para estar com o tesouro? Eu vou repetir. Qual a dificuldade que nós temos? Querido, nós temos. Essa palavra é para todos nós. Todos nós temos falhas, todos nós somos pecadores. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Mas qual que é a dificuldade? Porque o homem, quando ele achou, a Bíblia fala, ele foi transbordante de alegria. Ele não pensou duas vezes, ele não falou assim, será que eu vou deixar isso? Não, será que isso, pastor, isso eu posso fazer? Isso eu não posso fazer? Pastor, como é que é isso? Não, querido, não importa, era minha casa, meu carro, não, eu deixo, Paulo fala isso, eu deixo isso tudo como refúgio, eu considero isso como esterco, para conhecer a Cristo. Eu falei sobre obediência justamente por causa disso. Entrou numa outra aula, num outro lugar, eu estava lendo sobre Saul. E eu falei, Senhor, o critério continua sendo bruto. O critério continua ainda sendo muito difícil, porque, queridos, o nosso Deus, Ele é santo, e Ele não mistura, Ele não suporta. Por isso que nós não temos condições humanas em nós mesmos de conseguir aquilo que Ele quer. Por isso que nós precisamos de Cristo, porque nós somos pecadores, o homem, ele é falho por natureza. Nós dependemos dessa graça, desse amor de Cristo, desse tesouro que é de graça. Mas o quanto nós valorizamos, nós esforçamos, querido, as nossas atitudes que vão mostrar toda a diferença. E isso que vai fazer toda a diferença. E eu tenho um texto que é muito semelhante a isso que nós estamos falando. Mateus 11, versículo 12. Abre para mim, por favor. Mateus 11, versículo 12.
Fala assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu coloquei esse texto justamente para entrar na mesma pergunta que eu fiz para você. Afinal de contas, o reino dos céus é pela graça ou é por esforço? Porque a Bíblia está falando que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam. Então eu te pergunto, é pela graça ou é por esforço? É a mesma resposta, eu só pus porque é importante você ter argumentos para quando você for questionado. A salvação, queridos, é pela graça, o tesouro é pela graça, não é por obras, não é por sacrifício, não é por nada, é pela graça, amém? O que é esse esforço então? É exatamente o entendimento que você tem, são as tuas atitudes, as escolhas que você faz, para você permanecer perto desse tesouro. E aí, a Bíblia fala que a nossa carne milita contra o nosso espírito. Aí nós sabemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós temos que prosseguir para o alvo, que nós temos que desenvolver a salvação. E aí está as atitudes nossas, as escolhas de cada um. E isso é muito importante, querido. Nós temos falado muito textos semelhantes que aqueles que me amam são aqueles que guardam as minhas palavras. Presta atenção. Aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. É isso que a Bíblia fala. Agora tem um texto em João, quero que você abra. 1 João capítulo 5, versículo 3, por favor. 1 João capítulo 5, versículo 3, diz assim: pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de? E os seus mandamentos não são difíceis de? Querido, não venha no culto só para escutar. Eu quero que você pense naquilo que nós estamos falando essa noite. João, ele tinha uma autoridade para falar assim, ó, amar a Deus é obedecer. E obedecer para mim não é difícil. Seus mandamentos não são difíceis. E por que às vezes para nós se torna difícil? Aonde que está o erro? Se João falava que para ele não era tão difícil, por que para nós é difícil? Por que às vezes tantas pessoas, eu conversando lá em Barretos, pessoas que hoje não estão mais na igreja, querido, pessoas que eram firmes, e simplesmente não estão mais, e eu fico chateado, meu coração dói, porque eu sei que tem um tesouro, mas que essa pessoa não conseguiu permanecer nesse tesouro. E por que ela não conseguiu permanecer? Por que ela não conseguiu obedecer? Por que João fala que para ele não era difícil? Queridos, tudo está ligado a o quanto vale esse tesouro para mim, ao quão importante esse tesouro é para mim, ao quanto significa esse tesouro para mim, ao que eu sou sem esse tesouro. O que eu posso fazer sem esse tesouro? Para onde eu irei sem esse tesouro? Aonde que eu chegarei sem esse tesouro? O que será da minha casa, da minha família? Eu posso ser alegre momentaneamente, queridos, em 1 ano, 5 anos, 10 anos, que seja 50 anos, e daí? A tua vida está em jogo, é a eternidade. É aquilo que Deus projetou para você passar o resto da eternidade. E nós nos prendemos em momentos que nos tornam difíceis de obedecer, difíceis de largar. Querido, o esforço para mim é quando eu falo assim, ó, nossa, eu tenho que vender tudo, tenho que deixar tudo. Eu vou colocar 2 crentes, crente A e crente B. O crente A é lá do outro país.
O crente A é aquele que é tudo por esforço. Eu tenho que vir na igreja, mas é um peso para mim. Meu Deus do céu, eu tenho que largar tudo, eu não gosto. Eu tenho saudade disso, eu quero isso. Eu preciso fazer isso, minha carne gosta disso. Eu não consigo. Então fica aquela vida inteira. Ele dá um passo para cá, mas dá dois para cá. E dá um para cá e dá dois para cá. Por quê? Porque é pelo esforço. Mas tem uns crentes de Nova Mutum do Brasil, amém? Que são aqueles que entendem, e eles pegam e falam assim: uau, eu descobri um tesouro, cara. Não justifica eu ter essa casa, não justifica mais. Eu amava isso, eu gostava disso, nossa, eu fiz com o maior carinho, Deus sabe o esforço, mas isso não se compara. Eu tenho que largar, eu tenho que vender, porque agora eu vou adquirir isso, e agora que eu adquiri isso, não se compara àquilo, e eu faço isso transbordante de alegria, não é com peso, é com alegria, porque eu sei que isso vai transformar a minha vida. Amém. Esse é o Evangelho, querido. Esse é o abandonar o pecado. A hora que você entender o teu tesouro, você vai transbordar de alegria para largar tudo aquilo que te prende. A hora que você entender o teu tesouro, não vai ter nada que te segura aqui. Você não vai deixar porque fulano, porque ciclano, porque esposa, porque marido, porque filho, porque pastor, porque vô. Não. Você vai falar assim: eu encontrei um tesouro. Eu falei de Saul e eu quero falar sobre ele. Quero ser rápido. Saul foi o rei de Israel, para você que não sabe. Primeiro rei. E nós olhamos muito para o lado negativo de Saul. Para o lado ruim de Saul. E Saul pisou na bola. Saul não guardou o coração. Mas Deus começou a me trazer algumas coisas. Eu falei: gente, ele é muito melhor do que nós. Não, não é não. Está amarrado. Mas, querido, Saul foi escolhido por Deus. Saul era um cara que, ele estava lá, Deus pensou, falou: Samuel, vai lá, unge Saul. Ele está escondido. Saul não queria o título, ele escondeu atrás no meio da bagagem. Deus falou: não, ele está lá, vai lá, é ele que eu quero. Queridos, tudo que Saul fazia, ele ia e consultava ao Senhor. A vida de Saul era consultar o Senhor através dos profetas. Ele tinha uma guerra, ele chamava Samuel, ele ia lá: o que o Senhor quer que eu faça? É para eu ir? Não é para eu ir? Não, é para ir, então vamos. Queridos, e assim foi a vida inteira. E ele, claro que entrou o orgulho, entrou a rivalidade contra Davi, entrou um monte de erro, mas tem algum texto, eu quero que você abra comigo, por favor, 1 Samuel capítulo 15, que eu quero ligar a isso que nós estamos falando. E ele chegou um dia que ele falou assim para Samuel: Samuel, os inimigos estão em volta, eram os amalequitas. O que eu faço, Samuel? Samuel, nós precisamos de Deus. Querido, Saul, ele não queria fazer as coisas para comprar um palácio novo. Não, ele queria consultar Deus. A vontade dele era saber o que Deus queria para aquele momento. E ele consulta 1 Samuel 15, versículo 3. Samuel fala assim: ó, vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo que eles têm. Não tenha dó nem piedade, mate todos os homens, mulheres, crianças, bebês, gado, ovelha, camelo, jumentos. Queridos, foi uma palavra muito difícil. Deus sentenciou, falou assim, ó, Deus ia fazer justiça aos amalequitas. Os amalequitas judiaram do povo de Israel. Então Deus, ele pega e fala assim, ó, eu vou exterminar os amalequitas. Então, Saul, é para você ir e para matar tudo, não é para poupar ninguém. O versículo 9. Saul e os seus soldados não mataram o rei Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais que era bom, mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. Samuel, versículo 13. Então Saul foi lá, queridos, vão acompanhar.
Em vez dele matar tudo, ele poupou o rei e as melhores ovelhas, os melhores bois. O versículo 13. Samuel encontrou Saul. Samuel era o profeta. E Saul cumprimentou. E aí, Samuel, beleza? Que o Senhor Deus te abençoe. Ó, Samuel, eu obedeci às ordens do Senhor, você viu? Tudo certo. Versículo 14. Samuel perguntou: mas Saul, por que eu estou escutando então esse mugido de gado, esse berro de ovelha? Saul respondeu: não, os meus soldados, eles tomaram dos amalequitas, eles pegaram as melhores ovelhas, o melhor gado, para oferecer como sacrifício ao Senhor, o seu Deus, o Deus de você, né? E destruímos completamente o resto. Em outras palavras, Saul estava se gabando ainda, estava falando assim: e aí, Samuel, beleza, você viu que eu obedeci tudo, cara? Como assim obedeceu, Saul? Estou escutando. O Senhor está me revelando o que é esse barulho de ovelha. Não era para matar tudo? Sim, mas você não sabe, cara. Nós separamos só a nata, só aquilo que era bom. E sabe por que nós separamos? Que nós vamos fazer uma surpresa. Nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Versículo 19. Então por que você não obedeceu? Por que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Versículo 20. Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Pela segunda vez Saul fala que obedeceu. Queridos, ele achava que ele tinha obedecido. E isso me enche de temor, porque não tem nada pior do que o engano. Às vezes a gente achar que a gente está certo e Deus está desagradando. E a gente não percebia a seriedade disso. E Saul fala assim: não, mas eu obedeci. E Samuel falou: não obedeceu, cabeção. Era para você ter matado tudo. Por que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo? Já li, versículo 20. Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me mandou, me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado, as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso eles trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, seu Deus, o Deus de você. Versículo 22, presta atenção. Então Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere, Saul? Obediência ou sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício de meras ou das melhores ovelhas. Presta atenção, querido. Saul não poupou o gado para fazer um churrasco com os amigos. Saul não poupou o rei, as ovelhas, para vender porque ele queria trocar de carro, comprar uma casa nova. O intuito dele era fazer algo para oferecer um sacrifício para Deus. Um bom argumento para embasar uma desobediência. Saul fez quase tudo certo, mas no final ele pisa na bola. O que eu estou querendo dizer e trazendo isso para nós, queridos? Foi quando Samuel falou assim: ei, você não entende que para Deus Ele está muito mais preocupado com a tua obediência, com aquilo que você faz de verdade, com o coração, do que com aquilo que você pode oferecer, com o sacrifício que você tem para dar? Se tivesse 10 questões na prova de Saul, Saul talvez tiraria 9. Bombou, errou só uma. O resto ele fez tudo certinho. Mas para Deus não foi suficiente. Na aprovação de Deus não serviu. Queridos, eu quero trazer para nós às vezes usamos